pessoal, eu sou a professora Jéssica e eu vou fazer uma questão do caderno de Ciência da Natureza, tá? Lembrando que a gente está usando a coloração amarela, certo? Questão 94. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude a sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora do seu estado de saúde com o uso desse material? Então, primeiro a gente precisa lembrar que existe uma determinada doença, tá? Em que essas pessoas não conseguem fazer o processo de coagulação de uma forma natural. Ou seja, eu me machuquei, me arranhei em alguma coisa, abri um pedaço da minha pele e começou a sangrar. Tá? Se eu tiver essa dificuldade de coagulação, eu vou ficar sangrando por muito tempo, certo? E isso é muito preocupante, porque a chance de eu ter uma infecção, uma ferida, alguma coisa assim, é muito maior, certo? Então, esse uso de plaqueta artificial vem para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas aí a gente precisa lembrar do nomezinho dessa doença, tá? Primeiro, nós temos a letra A, que fala sobre filariose. Filariose, galera, é a mesma coisa que elefantíase, tá? A elefantíase é promovida pela picada de um mosquito, tá? Esse mosquito ele vai estar infectado por um tipo de verme, que vai ser o causador dessa doença, né? E a pessoa ela vai ter uma hipertrofia dos seus membros, geralmente inferiores, tá? Ou seja, vai ter um inchaço muito grande de uma das suas pernas, tá? Então, assim, ó, fica muito difícil caminhar. Então, é uma coisa que preocupa bastante, tá? É bom ficar ligado também nesse tipo de doença. Os casos são bem menores, né, do que antigamente, mas é preciso tomar cuidado. B, hemofilia. É a nossa alternativa certa, tá? Hemofilia é aquela doença em que as pessoas não conseguem fazer a coagulação do sangue. Então tem que tomar muito cuidado para não ter uma hemorragia externa, até mesmo uma hemorragia interna, né? Porque não vai ter o processo de coagulação e vai ficar sangrando por muito tempo. Então, se tiver, né, uma possibilidade de injetar essas plaquetas artificiais nessas pessoas, já vai ter o processo de coagulação e essa pessoa vai parar de sangrar, certo? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Eu tenho a C, aterosclerose, que é a formação de uma camada de gordura, tá, nas artérias. Isso acontece geralmente com pessoas que têm um alto índice de colesterol, por exemplo. Então tem que fazer atividade física para degradar essas gorduras, mas se estiver um pouco mais avançado, daí a medicação vai ter que atuar nessa diminuição da fabricação de colesterol. Então isso é uma doença bem preocupante, porque pode entupir artérias, pode promover o AVC, até mesmo ataques cardíacos, certo? D, doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é promovida por um tipo de protozoário, tá? Esse protozoário, ele fica dentro de um mosquito, tá? Que é o barbeiro. Então, o barbeiro, ele vai picar a pessoa, certo? Vai transmitir essa doença para a pessoa e essa doença vai circular pela circulação sanguínea. Por isso que algumas pessoas acabam descobrindo que tem essa doença de Chagas quando vai doar sangue, né? Porque muitas vezes demora para ter os sintomas. Então pode ter, por exemplo, o aumento do tamanho do coração, do intestino. É uma doença que tem que monitorar o resto da vida, certo? E ali, por último, nós temos a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? Que acontece a partir de um vírus, né? O vírus HIV, que pode ser transmitido via sexual, né, sem a proteção devida, sem preservativo, ou até mesmo compartilhamento de seringas com pessoas contaminadas. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Vocês conseguem perceber que somente a hemofilia pode ser, digamos assim, pode utilizar essa alternativa da plaqueta artificial, porque todas as outras doenças, elas não têm relação com a coagulação sanguínea. Tá? Até mesmo a doença de Chagas, que tem a ver com sangue e tal, que circula pelo sangue, não iria ajudar, tá, na contenção dessas doenças. Então, ficamos com a alternativa B. E uma dica muito importante é que vocês sigam a Aula Livre em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, clicando naquele sininho para receber todas as notificações, tá bom? Tchau, tchau!